Sara, por onde eu começo? Bom, vamos começar pelo começo. Meu nome é Sara, eu sou designer especialista em crochê e vou aqui te dar uma primeira aula, te apresentar o crochê. Vamos lá? Eu peguei esse fio para exemplificar para vocês como é que a gente começa quando a gente vai pensar em crochê. Você vai pensar numa peça, você vai pensar para que você quer aquela peça. Bom, eu quero fazer uma peça leve de verão, eu quero fazer uma peça de inverno, para um frio para muito frio, para pouco frio. E aí você vai escolher o seu fio. Esse fio aqui é um fio de algodão 100%, ó, tá escrito aqui, ó, algodão 100%. Vamos colocar mais perto pra gente ler a etiqueta junto. Vamos lá. Esse fio de algodão 100% é um fio que vai fazer uma peça um pouquinho mais encorpadinha, porém que cabe a qualquer estação, certo? Então aqui você vai ver que a composição dela, isso aqui, ó, 492, é o tex. O tex, na verdade, é como se fosse o volume dele, tá? É o quanto de fio que tem por metro, quanto que pesa o metro do fio. Isso serve para quê? Para você saber comparar um pouquinho um com o outro. A gente usa muitas vezes para saber a espessura da agulha e tudo mais, mas é um número que não é fixo, porque o algodão não é a mesma coisa, por exemplo, que a lã, tá? Dá para comparar, porém, não é a mesma coisa. Então, aqui vai ter sempre quantas gramas tem, quantos metros. Isso a gente vai usar se a gente precisar um dia fazer um cálculo de quanto a gente precisa para uma peça. Além disso, aqui embaixo, ó, vai estar escrito os milímetros das agulhas. Vai ter essa agulhinha aqui, ó, esse desenho, que é a agulhinha de gancho, que é o crochê, que é de 2 a 4 milímetros, e as duas agulhinhas do tricô, 2,5 a 4,5, tá? Aqui tem as especificações. Quando você fizer uma peça, é legal você colocar essas especificações na sua peça, pois são as especificações do que é composta a sua peça. Eu vou abrir aqui com vocês esse. Nós vamos trabalhar para aprender com o fio rosa, ó, que é o resto da etiqueta, e com um pouco de fio azul, uma outra cor quando a gente precisar mostrar que são carreiras diferentes, tudo bem? O que acontece quando você lê lá que você precisa da agulha 2, né? Tá escrito, vamos voltar aqui no que tá escrito, da 2,5 até a 4,5. O que acontece? É porque você vai pegar essa agulha, vocês sabem o que é crochê? Crochê é gancho em francês, então por isso que quando alguém te perguntar, você faz tricô ou crochê, você fala crochê é gancho, é uma agulha só, tá? Então é esse ganchinho aqui, ó. Esse ganchinho vai entrar aqui na agulha. Tá vendo que tá sobrando? Já tem vídeo sobre isso. Isso aqui não é tão adequado, essa agulha não foi feita para essa medida de fio. Vou pegar a 3. A 3, ó, já fica melhor, fica mais encaixadinho, ó, não sobra tanto. 3,5. 3,5 já tá lá dentro, ó, tá vendo? 4. Fica bem pra dentro também. E a 4,5 fica mais ainda, que é uma ponta de agulha bem grandona. Eu acho adequado para você iniciar, você trabalhar com agulhas de 3,5 ou 4. Como que você vai saber se é uma ou outra? Se você tem muita pressão na mão, se você faz tensiona demais, é melhor você pegar uma agulha maior. Agora, se você tem a mão bem levinha, a agulha menor serve tranquilamente. Além disso, a gente usa muito essa agulha aqui, ó, que é uma agulha de tapeceiro, uma agulha de costura sem pontas, tá? Essa aqui tem esse fininho, mas ela não é pontuda, ela não fura. Para fazer arrebate, os nossos marcadorzinhos, gente, isso aqui, o marcador é nosso amigo, né? E, claro, não podemos deixar de usar jamais a nossa fita métrica. Olha que fofinha essa, tá? Isso é o material que você usa normalmente para fazer uma peça de crochê. Combinado? Marcador, agulha de tapeceiro, agulha de crochê, tesourinha, fita métrica e o seu fio. Bom, vou pegar um caderno aqui e vou mostrar para vocês o ponto base do crochê. O crochê, na verdade, ele é feito o quê? Praticamente de um ponto, tá? Que é o ponto crochê. Este ponto tem variações, e aí a gente chama de várias coisas.
Normalmente a gente inicia, principalmente com iniciantes, com um desenho assim, ó. São bolinhas, né? Ovaizinhas assim, ó. Isso a gente chama de correntinha. Cada bolinha dessa vai equivaler a uma correntinha, certo? Vou botar ela aqui. Vamos afastar um pouquinho mais para ficar melhor para vocês verem. E eu vou fazer uma correntinha para vocês verem. Eu vou usar a agulha de 3,5, combinado? Ó, para iniciar, você vai segurar o seu fio assim na sua mão. Vai vir, ó, e vai fazer um E com ele, tá vendo? Eu cruzei o que vem do novelo por cima do que estava na minha mão. Aí você pode segurar com o dedo aqui para garantir que tá firme. Coloca a sua agulha dentro desse buraco, tá? De cima para baixo. Vai lá no fio que vem do novelo e puxa ele para dentro desse buraco, tá? Eu tô fazendo bem grandão para você ver que é só um nozinho, tá vendo? Isso é o nosso nó corrediço. Quando você vê uma crocheteira fazendo, normalmente ela vai fazer assim, ó. Entendeu? Nó corrediço. Então, como eu seguro o meu fio na mão, ó. Eu belisco ele aqui, entre o meu dedão e o meu indicador. Passo ele por cima do meu indicador, embaixo do meu dedo do meio e em cima do meu anelar. Então, ele fica assim, ó. Assim, eu consigo tensionar o meu fio. Segurei ele assim, ó. Vou fazer aquele E que eu mostrei pra vocês. É a mesma coisa, não é? Aí, vou inserir aqui, pegar o fio que vem do novelo, passar por dentro, seguro essas duas partes e eu vou ter meu nozinho corrediço, certo? Aí, eu posso puxar aqui e aproximar ele da minha agulha. Vou pegar, ó, estou aqui, ó, seguro o fio que tá solto aqui, ó, essa ponta. Belisco ele aqui com o indicador e o dedão, passo por cima do indicador, por baixo do dedo meio e por cima do anelar. Tô com ele aqui. Aí, eu vou fazer o que, ó? Estou com ele aqui, ó, minha agulha da direita para a esquerda. Vou passar por baixo do fio, pegar o fio, ó, passei por baixo, encosto ele aqui, pego o fio e trago por dentro daquela minha argolinha. Aqui eu fiz uma correntinha, isso é uma correntinha, tá? Isso é, essa gotinha aqui é uma correntinha, tá bom? E agora eu vou fazer outra, ó, tô segurando aqui, passo por baixo, pego lá atrás e trago dentro. Duas correntinhas. De novo, pego o fio, ó, minha agulha está indo da direita para a esquerda. Passo a agulha da esquerda para a direita por baixo, pego o fio e trago dentro, tá? Esse é o movimento que você vai repetir para fazer quantas correntinhas você precisar. Você vai olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você faz 5 correntinhas, tá? Vamos ver quantas eu fiz aqui, ó. Aproximar para vocês verem de pertinho. Ó, uma, não tem aqui uma gotinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Isso aqui é a correntinha. Como que estaria desenhado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o desenho correspondente a isso aqui. Tudo bem? Vamos para a próxima parte. Agora, eu vou mostrar para vocês o ponto baixo, que é o ponto do crochê. Como que o ponto baixo pode estar simbolizado? Ele pode estar simbolizado por um xizinho. Descer aqui nosso coelho para vocês verem. Um xizinho ou um maisinho, tá bom? Este ponto, qual é a altura dele? A altura dele equivale a uma correntinha, tá? Então, a gente sempre vai dizer que um ponto baixo tem a altura de uma correntinha. Então, normalmente, quando você vê essas correntinhas, e aí você vai fazer a próxima carreira, o crochê trabalha de ida e volta, né? Ou circular, mas esse aqui é o jeito que a gente aprende na base.
veio daqui pra cá, vamos colocar aqui, que aqui é o nosso início, tá? Agora, nós vamos subir. Então, vai ter sempre uma correntinha de subida, tá? E essa correntinha não é a correntinha que tá aqui onde você tá tecendo. Aqui você terminou. O que que eu vou fazer pra mostrar pra vocês direitinho? Vou colocar um marcadorzinho aqui, ó. Vou marcar a minha última correntinha, tá? Marcadinha a minha última correntinha. E estou aqui com o meu fio dentro da agulha. E agora, como é que a gente continua? A gente estava segurando o fio, beliscando o fio. Agora, a gente vai beliscar a trancinha de correntinha, ó, tá? E o fio tá aqui, tensionado. Com esse dedo aqui eu puxo e tensiono, ó. Isso é prática, hein? Bom, então, para subir, eu vou fazer uma correntinha, tá bom? Então, eu fiz uma correntinha. Isso significa a subida. Normalmente, nos trabalhos que você vai ver, esse primeiro ponto de base, porque aí as nomenclaturas, né? Nós vamos chamar as correntinhas de ponto de base, porque vai ser a base da nossa próxima carreira. Essa correntinha normalmente fica como se fosse o ponto do primeiro ponto de base, tá? Então, nós já fizemos como se fosse o primeiro ponto da nosso primeiro ponto de base. Agora, nós vamos pro segundo, ó. Esse é o que nós fizemos agora, esse é o último, né? A gente marcou, tá certo? Agora, a gente vai pra esse aqui, ó. Tá vendo que dá pra ver a trancinha bonitinha? Esse é um ponto e esse é outra correntinha, outro ponto. Então, agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer os pontos baixos, que são 6, mais essa correntinha que foi a de subida, 7 pontos nessa carreira. Então, fizemos aqui a correntinha de subida, agora o ponto baixo. Vamos lá. O ponto baixo. Ponto baixo, eu vou inserir a minha agulha na correntinha, ó, no ponto de base. Então, eu tô com a minha agulha aqui, tô beliscando aqui a minha trança, vou inserir pegando essa alcinha aqui, tá vendo? Aí, eu vou pegar o fio que tá lá atrás e vou trazer pra frente da trancinha. Vou ficar com 2 fios na minha agulha. Vou pegar de novo o fio e vou atravessar os 2 de uma vez. Tá vendo que aqui tem uma trancinha de novo? Isso aqui significa o nosso primeiro ponto baixo. Aqui, a gente, se você for olhar, você tem aqui a correntinha de subida e tem aqui o primeiro ponto baixo, tá bom? Agora, vamos lá. De novo, vamos fazer nosso segundo ponto baixo. Belisquei a trança, segurei os fios aqui atrás. Vou, ó, esse aqui eu já inseri, eu vou na próxima argolinha, tá? Vou na próxima argolinha, insiro a agulha aqui, pego o fio lá atrás, ó. Belisquei, meu fio tá lá atrás, pego o fio lá atrás, trago pra frente. Levanto ele aqui, você tá vendo que ficou com 2? Pego o fio de novo e atravesso. Fiquei com 2 trancinhas aqui em cima. Mais uma vez, inseri na próxima. Qual que é a próxima, ó? Essa alcinha eu já usei, vou usar a próxima alcinha. Inseri, peguei lá atrás, puxei pra frente, peguei e tirei os 2. De novo, ó, inseri na alcinha, peguei o fio e trouxe. Fiquei com 2. Peguei, tirei os 2. Inseri no próximo, peguei lá atrás, trouxe pra frente, peguei, tirei os 2. Inseri, peguei lá atrás, puxei pra frente, peguei, tirei os 2. Esse foi o nosso último ponto da carreira. Vou marcá-lo novamente. Pra quê? Pra gente mostrar pra você exatamente o que tá acontecendo. Olha aqui em cima a nossa trancinha. Tá dando pra ver ela direitinho, não tá, ó? A nossa trancinha tá aqui. 1, 2, 3, ó, com o lápis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você fez a primeira carreira de pontos baixos.
Olha como fica o ladinho dele. Os pontinhos estão todos aqui, tá vendo? Fica um Vzinho em cada pontinho. Como que eu vou continuar? Estou com ele aqui, né? Marquei aqui meu ponto. Terminei aqui, não foi, ó? Fiz esse. Eu vou virar o meu trabalho para continuar. Você pode virar tanto para cá quanto para cá. Tanto faz, tá? Direita ou esquerda. Eu gosto de virar, ó, deixar o meu fio por trás e virar e manter o meu fio aqui atrás da agulha, tá? Então, aqui é o nosso primeiro ponto, você tá vendo ele aqui. Vou tirar o marcador e vou fazer uma correntinha para subir, tá? Que equivale a esse meu primeiro ponto. Agora, eu vou continuar. Vou inserir, aí eu não vou inserir só naquela laçadinha. Tá vendo aqui do lado que você tem os fiozinhos aqui? Eu vou pegar essa laçadinha aqui e essa laçadinha aqui. Eu vou pegar as duas da trança, certo? Peguei as duas aqui, ó. Aí, eu vou pegar o fio lá atrás e vou trazer pra frente delas. Vou ficar com duas. Vou pegar o fio e vou atravessar as duas. Fiz meu segundo ponto em cima da primeira carreira. De novo, vou inserir, ó. Tá aqui, ó. Se você puxar, você vai ver. Aqui é a trancinha. Eu vou atravessar aqui pro lado da trancinha. Pego lá e trago pra cá. Peguei aqui, pego o fio de novo aqui atrás, puxo e faço mais um. Esse é o ponto baixo, gente. Inseriu, pegou lá atrás, puxou pra frente, pegou de novo, tira tudo. Inseriu, pegou lá atrás, puxou pra frente, pegou de novo, tirou tudo. Inseriu, pegou lá atrás, puxou pra frente, pegou de novo, tirou tudo. Onde é que tá o nosso último ponto? Nosso último ponto tá aqui, que foi o que a gente subiu, certo? Então, a gente tem que ir até ele, tá? Ó, presta bastante atenção para você pegar esse último ponto aqui. Como você vai saber que você não errou? Você vai contar, né? Ó, vou pegar aqui, que esse ponto é o ponto da subida, tá? Com o marcadorzinho aqui é mais difícil de mostrar. Mas eu vou pegar o ponto aqui, ó. Deixa eu soltar o marcador. Ó, aqui estão as duas alcinhas que eu tenho que pegar. Que é a alcinha do pontinho que eu subi, que a gente subiu a correntinha, ó. Estão aqui as duas, tá vendo? Então, eu tô com a minha agulha aqui. Eu vou inserir aqui. Peguei um, vou inserir aqui no outro. Eu passei marcador, então ele apertou o ponto demais, tá, gente? Isso aqui normalmente não está apertado. Tá vendo que eu peguei dois de novo? Peguei o fio, passei por dentro, peguei e tirei tudo. Vamos contar? Quantos pontos eu tenho aqui? Eu tenho este que eu subi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então, eu estou com a quantidade certinha de pontos. Você deve fazer o quê? Você deve sempre ir contando seus pontos, para você não correr o risco de errar, tá bom? Ó, 1, que eu subi, né? Eu subi, ó, vou soltar e vou fazer de novo. Esse eu fiz o último. Virei o trabalho. Subo uma correntinha, ó. Subi uma correntinha. Então, esse aqui eu já fiz, vou pro próximo. Pego as duas alcinhas, trago pra frente, pego e tiro as duas. Insiro aqui nesse buraquinho, pegando as duas alcinhas. Pego o fio lá atrás, trago pra cá, pego, tiro aqui. Inseri. Você tem que fazer o que agora? Você tem que treinar, gente. Não tem jeito. O crochê é treino. Se você não treinar, você não vai conseguir ter um crochê homogêneo. Porque se você for olhando, ó, eu tô conversando com vocês, eu aperto mais um ponto do que o outro. Fica mais difícil da gente tecer. Vamos contar? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Tô com a quantidade certa, tá? Esse aqui é o pontinho baixo. Então, toda vez que você vê o desenho, ele vai estar assim, ó. A gente veio pra cá, subiu, veio pra cá, subiu, veio pra cá. Fizemos até o último. Aí, subiu. Fizemos pra cá. Certo? Então, quando for fim de carreira, você vai terminar com X. Quando for início, você vai começar a subir no correntinha. Toda vez vai ser igual. E aí, gente, treinar. Tem aí, volta o vídeo quantas vezes, ó, já segue que vai ter mais vídeos desse, mas volta aí quantas vezes você quiser. E faz bastante disso daqui, ó. Muito, muito e muito, tá? Então, você vai treinar, tá? Sobe a primeira correntinha no primeiro ponto, vai no segundo ponto. E você vai treinar isso muito, 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 tá? Muito mesmo. Por quê? Para o seu ponto ficar homogêneo, para ele ficar todo igualzinho. Porque quando a gente começa, às vezes a gente tá muito tenso, você tá segurando muito forte a mão assim, ó. Aí você faz assim, ó, e puxa com força. E ó como fica repuxado o ponto, tá vendo? Então, você vai treinar para o seu crochê ficar bem homogêneozinho, tá bom? Curte aí, gente, compartilha, deixa seu like, né? E se inscreve aí no canal que vai ter a próxima aula com o ponto alto. E eu vou ensinar vocês a fazer uma carteirinha só de pontos baixos e pontos altos para você poder guardar o seu primeiro trabalhinho do primeiro passo do crochê.